Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e que a família de vocês também esteja bem. Preparadas para mais um dia de aula? Ótimo! Nossa aula hoje será de História e nós vamos falar sobre a independência do Brasil. E o material de vocês? Está tudo ok? Tudo certinho? Livro, caderno, estojo, canetas. Muito bem. Então vamos lá dar início a mais uma aula. Façam a agenda 24/7/2020. Disciplina História. Conteúdo Independência do Brasil. Atividade, página 102. A independência do Brasil. Dom João VI, ao partir para Portugal, deixou seu filho, o príncipe Dom Pedro, governando em seu lugar. Os portugueses, porém, não gostaram dessa permanência de Dom Pedro no Brasil, pois queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. A corte portuguesa exigiu então que ele também voltasse para Lisboa. Então, com a chegada de Dom João VI, a América Portuguesa, a colônia, passou a ser a sede do governo português e que, com a independência do Brasil, separou-se de Portugal e passou a ser um governo próprio. Mesmo pressionado, Dom Pedro resolveu ficar no Brasil. José Bonifácio de Andrada e Silva, ministro do reino, aconselhou o príncipe a assinar um decreto declarando que as ordens da coroa portuguesa só seriam obedecidas no Brasil com a sua autorização. Então ele foi pressionado, Dom Pedro ele foi pressionado e resolveu ficar aqui no Brasil. Então José Bonifácio de Andrada, que era um ministro do reino, aconselhou que o príncipe assinasse e fizesse um decreto declarando que as ordens da coroa portuguesa só seriam obedecidas aqui no Brasil com a autorização dele, de Dom Pedro. Diante disso, a coroa portuguesa enviou ordens que anulavam todos os direitos do príncipe e ameaçou mandar tropas ao Brasil para obrigar Dom Pedro a voltar para Portugal. Dom Pedro decidiu cortar os laços que uniam Brasil e Portugal e proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Logo a seguir, em 12 de outubro, foi aclamado imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Essa data marcou o início do período imperial brasileiro, mas a forma de governo permaneceu como monarquia. Vocês lembram que nós já falamos em outra aula o que era monarquia e o que era república? Monarquia é quando um rei governa. Sua coroa como imperador do Brasil ocorreu em 1º de dezembro de 1822, no estado do Rio de Janeiro. Então, como Dom Pedro decidiu ficar no Brasil, ele cortou os laços que uniam o Brasil e Portugal e proclamou a independência em 7 de setembro de 1822,
Por isso, existe o feriado do dia 7 de setembro, que é comemorando a independência do Brasil. A seguir, em 12 de outubro, ele foi aclamado o imperador do Brasil, mas mesmo ele sendo imperador, que marcou o período imperial brasileiro, o governo permaneceu sempre sendo uma monarquia. Só depois de muito tempo veio a ser uma república. Curiosidade: a independência na visão do artista. Você já tinha visto a pintura do artista Pedro Américo, que aparece a seguir? Segundo historiadores, essa obra idealiza o Grito do Ipiranga. O Grito do Ipiranga foi quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, dado por Dom Pedro às margens do Riacho do Ipiranga, na cidade de São Paulo, em 1822. E esse grito aconteceu em 7 de setembro de 1822. A pintura de Pedro Américo foi concluída em 1888, ou seja, 66 anos depois da proclamação da independência e um ano antes da proclamação da República do Brasil. O artista precisou fazer uma grande pesquisa sobre roupas e objetos da época de Dom Pedro I, consultou historiadores e visitou o lugar que pretendia retratar. No entanto, ao realizar a pintura, não retratou o fato exatamente como ele aconteceu. Para tornar o fato grandioso, o artista retratou Dom Pedro e sua comitiva em trajes e chapéus elegantes, montados em cavalos de raça. Na realidade, apenas as mulas aguentavam viagens tão longas como a que esses homens estavam fazendo. Eles provavelmente se apresentavam no momento retratado sujos, mal vestidos e cansados por causa da viagem. Pedro Américo introduziu na cena um soldado da guarda de honra, que seria criado somente tempos depois do Grito do Ipiranga, para servir ao imperador. Na tela aparecem algumas pessoas pobres, mas o fato é que a independência não alterou a vida dessas pessoas. E agora vamos praticar? Nossa atividade é da página 102. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play e vamos fazer a correção. Agora vamos para a correção da página 102. Primeira questão. Assinale as afirmativas erradas sobre a proclamação da independência do Brasil. Então, vocês vão assinalar somente as afirmativas erradas. A proclamação da independência ocorreu de forma pacífica. Está errada. Após a independência, o Brasil passou a ser uma república. Também está errada. 7 de setembro de 1822 foi uma data imediatamente reconhecida pela coroa portuguesa. Também a opção está errada. Então, as opções que vocês devem marcar é a segunda, terceira e a última opção. Segunda questão. Leia o texto abaixo. Agora discuta com os colegas e com o professor. Ao proclamar a independência do Brasil, Dom Pedro atendeu a qual dos grupos? Por quê? Dom Pedro atendeu ao grupo favorável à permanência da monarquia, pois ele se tornaria imperador do Brasil. Enquanto era colônia de Portugal, podemos afirmar que o Brasil era dos brasileiros. Por quê?
Como colônia, o Brasil servia aos interesses econômicos da metrópole, nesse caso, Portugal. A população pobre brasileira ficou política e economicamente à margem. Meus amores, a nossa aula chegou ao final. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.